Meu nome é Marcelo, eu trabalho na Globo.com e eu vou falar um pouquinho aqui como é que foi a nossa desafios e soluções que a gente fez com o microserviço, o que a gente aprendeu um pouco. Então, já começando, atualmente eu estou morando no Rio de Janeiro, eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Já trabalhei em outros lugares, como no governo brasileiro. Sou um grande amante do software livre. Sou membro oficial do projeto Debian e contribuo com o desenvolvimento de pacotes e algumas coisas internas do próprio projeto. Tem um projeto do olhoneles.org, que também faz parte desse mundo open source, que consegue pegar as verbas indenizatórias, tanto de vereadores e deputados, senadores, e tentar processar isso para ficar uma forma mais legível de você ver como é que essas pessoas, esses legisladores, estão consumindo o nosso dinheiro público. E também faço parte de um projeto chamado Minas Livre, que tenta promover o software livre como um todo. Essa palavra-chave aí, microserviços, microservices. Alguém aí já trabalha, tem uma noção do que é? Beleza. É uma nova buzzword, todo mundo fica, falando muito, mas isso já é algo bem velho. Desde a década de 90, já existem várias plataformas, serviços que já desenvolvem algo parecido com isso. Não da forma que ela é usada hoje, mas o conceito da arquitetura como um todo já é algo bem velho, desde a década de 90. Muita coisa com Java, a Microsoft também já fez algumas iniciativas, muito baseado na parte de RPC, na parte de comunicação de rede. E até fazendo uma cadeira de sistemas distribuídos na faculdade, lá para 2007, eu usei um cara em Python que chama Pyro, que ele é um cara para poder pegar objetos remotos na rede, que também é uma forma de microserviços. E aí, por que a gente quer falar do microserviços hoje? Ou o que está surgindo? Por que as pessoas estão falando tanto? E a gente consegue pegar essa parte no Google Trends, dá uma timeline aqui de 2013 até esse ano, e aí você vê que está subindo bastante. Então, será que é só tendência de mercado? É só porque as pessoas querem usar isso? Tipo, tem grandes players do mercado, como o Netflix, o eBay, que estão usando isso fortemente dentro da estrutura deles. Então, não é só algo legal, novo, que eu vou chegar, usar e vai morrer, como muitas coisas em JavaScript hoje em dia. É algo bem mais sólido. E aí, ele tenta resolver grandes problemas hoje que a gente tem para escalar os nossos projetos. E a Globo.com, a gente recebe milhares e milhares de acessos e a gente tem que, de alguma forma, escalar isso. E para a empresa como um todo, é importante que a gente não gaste tanto dinheiro assim. Então, não é só colocar servidor, que acaba o dinheiro alguma hora. Aí, contando um pouco da história dentro da Globo.com, e dando um exemplo, não tão entrando assim nos internos, como é que a Globo.com funciona, a gente tem uma noção lá, que o Rael até fez uma palestra agora há pouco, contando um pouco essa história da plataforma de publicação, que a gente tem um grande monolito, que foi a boa parte dos nossos sistemas internos. Que esse monolito era um cara em Django. Então, a gente pode pegar cada corzinha daquela ali como se fosse um módulo. Então, a cor verde pode ser um serviço de imagem, ou, no caso do Django, era um componente para recortar imagens, ou parte de autenticação, permissionamento. Então, você vai ter ali um carrinho de compras, ou o que você tiver ali dentro da sua aplicação é uma aplicação única com tudo dentro. E é bem o esquema HTTP mesmo, que é ter uma entrada, processa e ter uma saída. E isso acabou funcionando bem, até certo ponto. E aí a gente teve que mudar isso. Por quê? Grande parte do projeto, que eram milhares e milhares de linhas de códigos, dificultava bastante a gente fazer refactory. Como é que você vai mexer num módulo, sendo que o cara do outro time pode ter importado esse módulo? Então você não vai poder mudar a assinatura, talvez. Então isso acabou travando o nosso desenvolvimento e travando a nossa forma que a gente gostaria de ser bastante ágil. Tinha um banco de dados super inflado, com todos os dados ali, de todos os serviços que todo mundo consumia. Então, se eu tivesse que escalar isso, eu teria que escalar essa plataforma toda como um todo. Não poderia pegar cada pedaço desse e escalar diferentemente. E aí, imagina, 1000 desenvolvedores ali mexendo no mesmo código. É pedir para dar ruim, né? Não dá para ser legal.
cara vai colocar um método, o outro vai remover, o outro não acabou nem de terminar a feature. Pera aí, não mexe não, vou fazer um commit aqui. Então fica bem difícil trabalhar em cima disso. E aí, a gente tinha um grande problema. Aliás, tinham vários problemas, né? Entre eles, a gente tinha o dia do deploy. E eu peço para vocês, se vocês tiverem isso, tenta acabar com isso, porque é terrível. Era tipo, você preenchia um relatório falando quão difícil vai ser ou não esse deploy, e 6 horas da manhã, ninguém acessa a internet às 6 horas da manhã, então a gente pode quebrar o site às 6 horas da manhã. Então 4 horas da manhã. Então o seu time tinha que, às vezes, preencher esse relatório para outro time fazer esse deploy. E aí a gente tinha esse dia do deploy, que era algo bem penoso. E aí o site ficava, às vezes, horas fora do ar. Isso não era nada bom para um portal que você quer, o que tem que ter as pessoas consumindo, tem publicidade. Não se garante para as pessoas que compraram publicidade no seu site que aquilo ali vai estar no ar. E muitas vezes não estava. Então isso gerava uma grande dor de cabeça para a gente. E aí, além das dificuldades e imprevisibilidades que a gente tinha, tudo que a gente tinha que escalar, escalava ao mesmo tempo. Isso era bem ruim e consumia muito recurso sem necessidade. E aí, para novas releases, deixava sempre o sistema todo muito instável, porque como era um grande code base, você não conseguia dar certeza que aquele pedaço que você mexeu, ele ia afetar os outros, mesmo tendo teste unitário. Tem muito teste unitário. Mesmo assim, você não conseguia ter essa garantia. Então, esse monolito como um todo, acabou ficando muito difícil para a gente ter essas coisas como resiliência, ter facilidade do deploy. E a gente começou a pensar no modelo para separar tudo isso, que é como é que eu ganho e diminui meu custo de rede, meu custo de tempo para renderizar uma página, não só o custo financeiro. E aí a gente pensou, vamos separar os nossos componentes em serviços. Então a gente pode pegar um componente que serve uma imagem e separar ele. Ou o cara de um carrinho de compra, eu separo ele. O cara que lista uma imagem, vou separar ele. Então esse cara vai ter uma própria base de dados ou não, e em cima disso eu consigo escalar ele diferentemente. E aí, isso é diferente de um modelo onde você escala, simplesmente pegar o seu serviço, que você tem uma controladoria, ou um cara que só faz interface, ou um cara que só acessa o banco, e escalar isso. Não é pegar a sua aplicação que está em camadas e pegar cada pedaço desse e escalar ele. Fazer o microserviços, escalar esses componentes em serviços, é bem mais voltado para a capacidade do negócio. Não é, vou só pegar meu X aqui, entrego para alguém e se alguém renderiza para mim. Não, é tipo pegar algo como o carrinho de compra, ele sabe muito bem fazer algo que é receber a compra e passar para frente isso. E aí esse passar para frente pode ser outro módulo que faz o pagamento. Não necessariamente o carrinho de compra precisa fazer todas essas operações, que é onde o microserviço entra com um conceito bem parecido do mundo do Unix, que é faça algo único e faça esse algo único muito bem. Que é aí que a gente voltou procurando algo de como separar esses componentes em serviços, achando esse modelo dos microserviços e entendendo por que as pessoas estavam falando tanto. E uma parte que a gente consegue desenvolver é mais ou menos esse modelo aqui, que é onde eu tirei ali as referências de azul, roxo, para já botar nomes. Então, cada pedaço desse ali, eu já chamei de Flask, tem um Redis, tem um Django, tem um Tornado. E uma vez que eu consigo separar cada componente desse diferentemente, eu consigo usar a tecnologia que eu quiser. Eu não necessariamente preciso ficar preso numa versão específica do Python, que tipo, grande parte do Global Core, por exemplo, grande parte não, ele como um todo, ele é o Django 1.4. E ele vai ser o Django 1.4 até ele morrer. Porque migrar isso para o Django mais novo, não é nem para o 2.0 que é Python 3. É uma grande dificuldade, porque a quantidade de módulos que a gente tem lá dentro são muito grandes e você não consegue ter a garantia que um vai interferir no outro e vai sair algo do ar. E aí, ainda mais migrar para Python 3, é quase impossível. Apesar da galera do hoje ter falado aí do OpenStack que é fácil migrar para Python 3. Para a gente foi, cara, esse modelo do monolito não vai funcionar tão bem, porque isso é muito grande. E aí, tipo, vamos separar em serviço, porque aí eu consigo, se eu quiser, usar Python 3 no meu próprio serviço. Então,
eu consigo fazer coisas diferentes. E com isso, o que eu ganho? Hoje, dentro da Globo.com, não é mais um time só específico de infraestrutura, um time que só mexe com front-end, ou um time só que mexe com back-end. Hoje a gente tem times multidisciplinares, porque o serviço, a gente é o dono do próprio serviço. Então eu vou montar praticamente a minha infraestrutura. Eu vou saber o que eu vou escalar, quantas units eu quero, por exemplo, na minha cloud desse serviço, quanto que ele vai consumir. Então eu vou modelar mais ou menos memória, CPU, banco. Então eu sou dono daquele serviço. Então eu acabo fazendo parte de tudo. Tanto da parte de front-end quanto parte de back-end. E que isso é muito bom? Porque eu não preciso ficar fazendo mais hora do deploy. O que eu quiser subir o meu serviço de imagem, por exemplo, eu subo ele a hora que eu quiser. Porque eu estou garantindo que ele não vai interferir nos outros. Porque eu sei muito bem o código que eu fiz. E ele está isolado. Então, em cima disso, eu consigo fazer inúmeros deploys, consigo fazer toda a parte de automação, testes, unicamente em cima desse serviço meu. E aí, o que a gente ganhou com isso? A gente tem, hoje, velocidade de entrega enorme. Porque a gente tem um projeto, vocês conhecem o GitLab? A gente tem um GitLab interno. Então, dentro do próprio GitLab, ele tem uma parte que é as pipelines. Então, eu tenho os jobs que é bem parecido com o Jenkins, que uma vez que eu fiz commit nesse repositório, ele faz meus testes unitários, faz meus testes de aceitação, faz deploy para o Tsuru, que é a nossa PAS. Uma vez que ele fez o deploy, ele roda outro teste de aceitação em cima da plataforma e ele vai publicando isso para nossas camadas de teste. A gente tem vários ambientes lá para testar, que é QA01, que é o ambiente de dev, ambiente de QA, são nossos ambientes de homologação. Então ele já faz tudo isso automático para mim com um commit. Se tudo for passando nos testes, ele consegue me garantir que ele está no ar para os desenvolvedores ou outras pessoas conseguirem testar numa velocidade muito grande. Porque eu estou garantindo que esse serviço meu faz algo muito bem feito. E com os testes que eu construí em cima dele para poder garantir isso. Porque não adianta só ficar fazendo teste fraco, que muitas vezes num serviço web você vai lá e testa se deu 200. Isso não está garantindo muita coisa. Então você tem que realmente escrever testes de regressão para garantir que essa velocidade sua de deploy, lá na ponta, não quebre. A gente ainda não faz um delivery deployment para prod, porque a gente não quer entregar tudo em produção sempre. Então a gente quer entregar algumas features em conjunto, mas a gente poderia fazer nesse ponto, chegar se tudo automático para produção. E aí, comparando um pouco a escalabilidade no modelo antigo, eu posso pegar cada quadradinho desse aqui, ó, e chamar de G1, GE, G-Show. Cada cara desse tinha sua própria instância, seu próprio servidor. E tudo isso, para eu escalava tudo ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Você acaba tendo um recurso desperdiçado. Não é algo que você quer gastar dinheiro à toa. É mais fácil para você desenvolver também. E aí, o que acontecia? Nesse modelo, você enchia de servidor, botava um load balancer na frente e falava, distribui a carga aí, se vira. E aí, isso acaba sendo bem penoso. E aí, tipo, você fala, pô, qual pedaço da minha plataforma que está ficando ruim para eu ter que ficar toda hora botando um servidor na frente? E era muito difícil você conseguir mensurar, falando assim, será que é o serviço de foto? Será que é esse carrinho de compra? Será que é a listagem? Será que é meu sitemaps? Onde está vindo os acessos ali? Onde está consumindo mais recurso? Qual cara que precisa de mais CPU? Qual cara que precisa de mais I/O? Então, tipo, eu não sabia nesse mundo do monolito. E aí, separando a parte de microserviços, eu consigo separar cada serviço desse de uma forma diferente. Então, vai ter serviços que aquele símbolozinho ali do lado do azul, por exemplo, pode representar um banco de dados. Então, o outro cara que não usa banco de dados, eu não vou precisar ter o banco de dados replicado às vezes. Então, já que ele não usa, eu escalo ele de forma diferente do outro cara que não usa banco. Então, eu posso criar uma rede separada, eu posso fazer N formas ali para poder otimizar esses recursos. Um desses exemplos nossos, que eu estou falando de serviço de imagem, por exemplo, é o Tambor. A gente tem um serviço que é open source, que ele recorta as imagens, ele também consegue achar ponto focal, faz reconhecimento facial, usando uma série de outros softwares livres. E aí,
Esse cara hoje, ele tem o seu próprio recurso, tudo isolado, ele escala separadamente e ele serve todas as imagens hoje da Globo.com. E aí eu não preciso mais ter uma base única com todas as fotos, com todos esses recursos e todo mundo consumindo dele. Porque se ele cair, cai todo mundo. Então a gente acaba tendo algumas redundâncias, tanto no Tumblr, por exemplo, como o Redis. Então a gente tem um Redis que a gente guarda as fotos também nesse Redis. E aí, se cair tudo, aí a gente já tem um problema grande. Mas aí a gente consegue pegar as imagens originais ainda. Então a gente tem algumas camadas aí que a gente consegue recuperar esses estáticos de formas distribuídas. E aí, com microserviços, a gente ganha o que a gente não tinha muito na plataforma antiga, que é resiliência. Que aí, o que acontece? Você tem que estar preparado para falhas. Falhas vão acontecer, e elas acontecem muito. A máquina morre o tempo inteiro. E aí, se você, tipo, seu servidor caiu, não só na parte de rede, um ACL, a gente chama até na Globo.com os doentes das ACLs. O tempo inteiro uma ACL some. Aí o serviço não consegue ser acessado. E aí o que acontece? O usuário final, ele não quer saber dos seus problemas internos, ele quer receber a notícia lá, ele quer ver a página, quer ver a notícia mesmo. E o que acontece? A gente tenta fazer algo que é meio que algo parecido com um circuito elétrico, que é fazer um circuit breaker, que é tentar acessar esse recurso, e se eu não conseguir acessar esse recurso, alguém precisa prover esse conteúdo. Então a gente usa bastante Redis e outros serviços para poder guardar o response dos requests. Então, por exemplo, quando eu estou acessando uma matéria do G1, essa matéria ela consome mais ou menos assim, uns 20 serviços atrás dela. Então ele acaba fazendo 20 requests HTTP, pedindo quais são as fotos, quais são as categorias que estão nessa matéria, entre outras coisas. E se todos os usuários dinamicamente fizessem isso, a gente ia ter que ter infraestrutura praticamente infinita. E aí, guardando essas camadas em cache, a gente consegue ganhar resiliência e baratear um pouco o nosso custo. Que aí a gente consegue, se um serviço não responder, a gente entrega esse cache. Um stale, por exemplo, no Nginx. Então, isso ajuda bastante para a gente a melhorar, às vezes, o tempo de resposta. Porque, às vezes, um serviço, mesmo online, ele está demorando muito a responder. E aí, se ele não respondeu em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, você não quer deixar o seu usuário lá com o loading infinito. Então, você quer entregar para ele o mais rápido possível. Então, mesmo que ele receba uma notícia velha, ou algo que não está ali, ele vai receber isso. E depois, em background, a gente processa essa página de novo para conseguir redesenhar. Muitas vezes, a gente faz algo parecido com isso, não tanto com falhas, é para atualizações. Então, a gente tem um menu, e esse menu insere algum item novo, a gente precisa refazer toda a parte, toda a interface desse menu, redesenhar o HTML. Então, com isso, com esses caches, a gente consegue fazer o expurgo deles e realimentar eles novamente. Quanto tempo cache? Essa é a parte mais difícil, porque cada serviço acaba tendo um pouquinho. Então, a gente pode ter, sei lá, 1 hora para uma matéria, por exemplo, ser atualizada, dependendo da atualização. E a gente tenta ao máximo não fazer caches longos nos serviços que estão embaixo. Para não justamente um editor chegar e escrever um erro de português, por exemplo, e aí demorar 1 dia, 2 horas até corrigir esse erro. Então, a gente tenta ao máximo ali, ser 5 minutos, 10 minutos. Então, a gente tenta não dá para saber um número exato de horas desse cache, porque acaba diferenciando dependendo do tipo do serviço que você vai mexer. E aí, a gente dessa forma, entregando um cache, entregando algo, a gente garante que o usuário nunca vai ver um erro. E aí, características comuns do microserviço. A gente tem, tipo, pequenos em tamanho, limitados por contexto. Então, já que ele faz algo muito bem e só faz isso, você não precisa ter um banco de dados mais inflado. Você tem um banco de dados que só guarda aqueles objetos que você precisa. Então, você não precisa usar um MySQL, às vezes, você pode usar um Mongo. Você começa a usar para a sua necessidade. E aí, com isso, a gente ganha times bem autônomos, onde eles conseguem decidir a sua estratégia de deploy, a sua estratégia de tecnologia. Então, muitas vezes, a gente acaba
optando por uma tecnologia e muda ela. E o que acontece? Os nossos usuários, então, são tanto os desenvolvedores quanto os clientes finais, eles não sabem disso, porque a gente acaba mantendo um contrato. E uma vez que a gente mantém um contrato, a gente troca o serviço que está embaixo sem problema. E aí, a gente elimina essa parte de coisas centralizadas e deixa tudo centralizado. E aí, com isso, a gente consegue escalar os serviços de formas independentes e cada time escolhendo a sua própria infraestrutura. Mas nem tudo são flores. A gente tem uma série de problemas. Por quê? Antes, o desenvolvedor ele conseguia rodar tudo na máquina dele. Então, ele pegava o nosso Django, que era o Globocore, por exemplo, que era o nosso monolito, fazia um pip install Globocore, ele já tinha instância ali, às vezes ele copiava o banco de dados, ou então ele rodava as migrations. Então, ele na máquina dele, ele tinha todo o serviço rodando. Ele conseguia debugar cada pedaço dessa estrutura. Com o microserviço, isso já fica bem mais difícil. Por quê? O cara agora, ele precisa instalar, se ele quiser usar o serviço como um todo, os seus 20 serviços. E esses 20 serviços tem 20 linguagens, tem 20 bancos de dados, tem 20 caches. E rodar tudo isso local, você vai precisar de uma super máquina, você vai começar a tentar usar coisas como Docker, para não ter que instalar tudo na máquina, para já pegar algo pronto. Porque você parar para poder fazer esse trabalho de infra, esse cara aqui usa um Redis, usa o Swift, usa não sei o quê, aí você monta o serviço do cara. Então a gente acaba distribuindo isso em Docker. Mas debugar, essa virou a grande dificuldade hoje. E aí, para tentar resolver essa parte de debugar o código, a gente tentou ao máximo criar para cada serviço sandbox, para você conseguir construir seus componentes, construir o que você precisa na sua máquina, sem precisar rodar todos os serviços ao mesmo tempo. E aí, a gente consegue, com isso, pegar esse componente que foi criado localmente, fazer o deploy em alguma plataforma e ver o todo funcionando. Se você realmente não quiser rodar a plataforma inteira na sua máquina. Porque aí você conseguiria através do Docker, ou então instalando tudo. Então, fica bem difícil você ter tudo isso. Como agora tem esses 20 serviços, por exemplo, você acaba aumentando sua latência, seu tempo de resposta. Por quê? Antes, você pegava, o request chegava na sua aplicação mesmo processava tudo, ia no banco de dados, se fosse o caso, e entregava para o usuário final. Agora não. Agora ele tem que ir lá, acessar os 20 recursos, esses 20 recursos podem demorar o tempo que for, você tem que pegar tudo isso, compilar e entregar para o usuário final. Então, dependendo da estratégia que você fizer, separando esses serviços, você pode se dar muito mal, porque um desses serviços pode falhar e você não acaba integrando o que você quer. E aí, a gente não tem algo muito trivial para desenvolver assim com microserviços, quando você está separando esses vários serviços. E a gente tenta, ao máximo, pensar em simplicidade. E aí, estou entrando agora na parte do Python, assim. Como é que a simplicidade ajuda na gente? A gente tenta prototipar, tenta fazer coisas diferentes. E aí, fazer isso com o Python, eu pelo menos gosto bastante, acho muito mais fácil de ler do que fazer com outras linguagens. A gente consegue testar as coisas bem mais rápido. Já tem um tanto de biblioteca, eu vou citar algumas. Já tem vários frameworks, micro-frameworks que já resolvem algumas questões para facilitar a construção desses serviços. E já tem uma série de ferramentas prontas para poder fazer essa parte de integração e usar bastante a parte de DevOps, que é essa integração contínua, onde você consegue ficar o tempo inteiro atualizando o que você está produzindo em produção. E aí também acaba sendo o quê? Uma grande oportunidade para você usar Python 3. Que você larga o seu monolito de lado e constrói o seu serviço já usando Python 3. Uma outra característica boa de usar o Python dentro dos microserviços é ter a manutenção bem barata. Tem muito dev que entende Python hoje, muito mais do que Go, por exemplo. Então, você acaba ficando algo tanto barato para a empresa quanto barato para o time, uma vez que todo mundo está conversando a mesma língua, todo mundo entende, todo mundo consegue compartilhar módulos, você encontra muita informação na rede. Alguns dos frameworks que a gente acaba usando dentro da Globo.com,
O Tornado deles é um dos principais. Se você precisar fazer I/O não bloqueante, ele é sensacional, ele é muito rápido para isso. Então a gente tem uma série de serviços que são escritos em cima dele. Flask, por exemplo, para que se você quiser começar algo, Flask para mim é o framework ideal, porque ele é bem plugável, bem modular, então você consegue construir algo rapidinho e testar. Você não precisa construir O Tornado é bem mais complexo para você desenvolver, mexer com coroutines, se você já não está familiarizado com essa parte de assíncrona. Então, Flask já te ajuda bastante, assim, em pouco tempo você já consegue colocar algo no ar. Falei mal do Django pra caramba aí, chamando de monolito, mas também é outro cara que dá para usar ele para construir microserviços, tem uma série de frameworks para poder fazer a parte de REST, você tem o próprio no Django mais novos, você consegue usar com channels, então dá para usar o Django. Tem o Nameco, que é um cara um pouco mais novo, que já é focado para a construção de microserviços. E o I/O HTTP, que aí você consegue já ter o Async I/O nativo. Muito mesmo, ainda estão estudando? Estudando. Ele, e a gente não tem nada em produção rodando assim. E aí, como considerações finais, eu tento deixar para vocês que cara, experimenta muito. Isso tudo serve como aprendizado, assim. Não sai fazendo microserviço de cara. É bem essa frase aí, ó, monolith first. Que é tipo, você lê o artigo do Martin Fowler, que ele descreve microserviços, ele fala muito disso. Que é, espera surgir a necessidade. Não pense gigante. Você não é o eBay, você não é uma Globo.com, que tipo, está fazendo algo menor, o menor não é nem tipo 3 acessos, é 10 mil, 50 mil, vai devagar. Porque a complexidade que você coloca para dentro do dia a dia da empresa pode acabar te prejudicando. E aí, muitas vezes, você está querendo ganhar em escala, que é, meu serviço está respondendo muito rápido, e isso vai acabar te prejudicando internamente. E aí, uma das coisas que precisa ter muito bem é a sua infraestrutura. Como a gente tem um Tsuru, isso facilita muito para a gente. O Tsuru ele é o equivalente ao Heroku. Então, a gente consegue fazer um git push e ele já faz um deploy para a gente. Então, ajuda bastante essa parte do GitLab para montar esses pipelines e até mesmo se eu quiser já mandar algo para algum ambiente direto. Então, eu consigo, da minha máquina, de uma forma bem fácil, falar quantas instâncias eu preciso, quanto de memória eu preciso ali, quais são os serviços que eu estou usando, como banco de dados. E isso, ter essa base de infraestrutura boa, isso facilita muito para você ganhar velocidade, para você ganhar essa resiliência. Isso é sensacional ter, mas não é que vocês deveriam instalar o Tsuru e rodar na sua infraestrutura. Não, depende muito da necessidade. Ter monitoração também agora, o que acontece? Antes você vai ter um serviço único, então você vai fazer um health check num cara. Agora você vai ter 20. São 20 health checks, 20 coisas que você tem que ficar monitorando. Ao mesmo tempo, isso é difícil ou pode ser um pouco mais fácil. Se você usar algum serviço, uns Zabbix, ou usar alguma coisa para poder te ajudar nesse trabalho. Gostaria de agradecer a presença de vocês aí. Se quiser trabalhar na Globo.com, estamos sempre contratando. E muito obrigado pela presença de vocês. A gente acaba começando com o Flask, geralmente, e migra para o Tornado. Hoje a gente tem um Backstage Store, que a API dele é Flask, mas também ele não está disposto para o mundo. Ele é algo mais interno hoje para os nossos desenvolvedores conseguirem compartilhar seus módulos. Quando você fala assim de microserviços e tal, tende a parecer que você está rodando um container, que se encaixaria bastante com isso. Sim. De adaptar esses microserviços a uma estrutura semelhante ao que eles estão sendo executados. O Tsuru ele é todo containers. Então, na hora que eu estou chegando e subindo uma instância dessa, é tudo container. Mas assim, tudo... não é gerenciado diretamente por vocês, então essa direção. Vocês utilizam frameworks para fazer esse gerenciamento. Não é algo que a Globo.com está se preocupando com como é que está sendo a gerência desses containers. Por exemplo, eu quero escalar, eu tenho esse microserviço e aí eu estou pensando em escalar ele. Sim. A questão de escalar a habilidade, de poder reliability com containers desse microserviço, como funcionaria?
Quem aproveita É. que estourou. Ele que acaba entregando pra gente. Em cima dele, eu falo, por exemplo, quantas instâncias eu quero. Então ele vai duplicando esse Docker para mim, e, que é onde eu consigo escalar. E aí eu consigo falar qual que é o plano, por exemplo, desse Docker. Se vai ser 2 GB de RAM, 4 CPUs virtuais, ou o que for. Então esse cara orquestra para mim. Só que agora com o Kubernetes aí, mantido pelo mundo, não está muito sentido a gente continuar com esse cara. Então a gente está fazendo esse movimento aí com o Kubernetes. Todos os serviços, eles se comunicam via HTTP? Sim. Então, no caso, eles são todos síncronos, né? Então, se eu faço a requisição, não está na cache, ele começa a disparar, espera de todo mundo. A gente faz as requisições assíncronas. Por exemplo, eu estou falando que um serviço é um tornado, esse tornado ele vai acessar outros recursos. Então ele vai demorar o tempo do menor request que ele devolver. Ele faz todas as requests assíncronas. Então galera, valeu, muito obrigado aí.